Olá, bom dia! Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o nosso canal. Meu nome é Joyce Prado, seja muito bem-vindo. Vamos passar agora 10 minutos refletindo na Palavra de Deus, né? Vamos receber uma mensagem das Escrituras, vamos refleti-la e vamos trazer para os nossos dias de hoje, né? Para que nós possamos aí aplicar na nossa vida. Porque a Palavra nos ensina que muito mais do que nós ouvirmos a Palavra, é nós sermos praticantes dela, né? Então, que nós possamos ouvir e praticar, como eu disse, trazer para os nossos dias. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, todos os vídeos postados, você vai ficar aí por dentro. Temos vídeos lá disponíveis para quem quiser assistir, todos de 10 minutos, né? É breve, mas a palavra de Deus ela tem o poder de transformar vidas. Se você abrir seu coração, se você receber ela de maneira que você queira aplicar na sua vida, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele vai transformar a sua vida e esses 10 minutos, né, eles serão refletidos. Hoje eu quero continuar com vocês no livro de Atos, né? Eu estou estudando, diria assim, estou lendo, né? E aí tem algumas coisas que me chamam a atenção. Eu estou estudando o livro de Atos. E ontem, né, nós falamos aí a respeito das perseguições, das aflições, né, de nós aceitarmos a verdade, a vontade soberana de Deus na nossa vida. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de fé. Então está no livro de Atos, capítulo 14. Eu quero ler com vocês o versículo 8 que diz assim: E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre teus pés, e ele saltou e andou, né? Aqui nós vemos que Paulo, ele já estava aí, né, cumprindo o seu chamado, ele estava indo de cidade em cidade levar a palavra do Senhor. E ele, em uma determinada cidade, né, ele vê este jovem, aqui diz que estava sentado em Listra, né, a cidade de Listra. Ele vê este jovem, né, sentado, e este jovem ele era coxo. Então aqui diz que Paulo fixa os olhos nele e vê que ele tem fé para ser curado. E essa palavra, essa frase, né, ver que ele tem fé para ser curado, me chamou a atenção. Então eu fui pesquisar a respeito da fé, né? E aí eu fui para as palavras de Jesus, o que Jesus nos diz a respeito da fé. Me lembrei daquela parte onde Jesus diz, né, que se nós tivermos fé, nós podemos dizer para os montes, ergue-te e lança-te, né, daqui, que é em Marcos 11, capítulo 23, diz assim, olha, e Jesus respondeu aos seus discípulos, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Aqui são palavras de Jesus, né? Em determinada situação, os discípulos fizeram uma pergunta a ele e então ele respondeu desta forma, né? Que nós temos que ter fé em Deus, que nós não podemos duvidar e que nós temos que dizer, né? Nós temos que profetizar com a nossa boca aquela situação ou algo que nós queremos que aconteça e que se nós não duvidarmos, acontecerá. E aí, né? Estudando um pouquinho mais, ainda no livro de Mateus, no versículo 9, a partir do capítulo 14, nós vamos conhecer a história de um jovem endemoniado, chamado como lunático, que foi curado por Jesus. E o que me chamou muita atenção foi a palavra que Jesus disse ao pai deste jovem. Este pai tinha levado este jovem até Jesus, e aí no capítulo 9, versículo 23, Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Então agora, né, vamos juntar aí
todos esses versículos que nós lemos a respeito da fé. Então, primeiro, nós vemos Paulo enxergando um jovem e ele viu que aquele jovem tinha fé para ser curado. Depois nós ouvimos Jesus dizendo que se nós tivermos crença em Deus e que se nós dissermos com a nossa boca, profetizarmos, se nós não duvidarmos, tudo aquilo que nós pedirmos será concedido, vai acontecer. E aqui nós vemos Jesus novamente dizendo ao pai de um outro jovem, né, que se podes crer, tudo é possível ao que crer. Então, o que nós podemos aprender com essas passagens, né, com esses versículos? É claro que nós não podemos pegar nenhuma passagem dessa, tirar do contexto, né, e interpretarmos de forma diferente. Por isso que é muito importante você ler todo o contexto de cada história, para a gente poder aplicar e trazer para os nossos dias. Aqui nós podemos aprender que a fé, ela é algo que depende de nós, é algo que vem de nós e não de Deus. Então, se a fé, ela vem de nós, precisamos nós entendê-la e conhecer, né? Precisamos aplicar em nossas vidas, precisamos ter fé, precisamos crer em Deus para que nós tenhamos fé e para que essa fé ela possa gerar algo em nós, algo na nossa vida. Essa fé ela precisa gerar algo, que seja uma cura, que seja uma libertação, que seja você sair de uma situação que você está vivendo, né? Ontem nós falamos que o Senhor ele é soberano sobre a vontade dele, mas nós, independente da situação que nós estamos, seja ela difícil, por mais impossível, se nós tivermos fé em Deus, conhecermos o nosso Deus, tivermos fé, a Bíblia nos diz que nós podemos tudo. O Senhor disse, se você tiver fé, ele disse ao pai daquele menino, vamos ler novamente, tudo é possível, aqui, tudo é possível ao que crê, né? Mas nós não podemos duvidar, nós não podemos ter dúvida. Então, o que eu quero dizer para você, isso foi algo que despertou em mim, né? Porque como eu disse, a palavra do Senhor, ela tem falado muito comigo, ela fala comigo. E eu sou uma pessoa que eu preciso parar de duvidar. Eu preciso ter fé e não duvidar. Eu preciso crer somente, porque a dúvida, ela nos impede de alcançar aquilo que nós desejamos, aquilo que nós profetizamos, aquilo que nós acreditamos que possa acontecer. Então, a palavra de Deus para nós hoje é: se você tem fé, você não pode duvidar. Se você precisa ter fé, você quer acrescentar a tua fé, você precisa crer em Deus. Para nós crermos em Deus, nós precisamos conhecer o nosso Deus, né? Nós precisamos saber quem é este Deus que nós servimos, em quem nós iremos confiar aquela situação para que nós possamos resolvê-la, né? Nós precisamos, por isso, a importância de nós lermos a Bíblia por completo. Quando nós falamos de um determinado assunto, ele não pode estar isolado na nossa vida. Ele tem que estar dentro de todo um contexto bíblico, de tudo aquilo que nós conhecemos do Senhor. Porque ontem, como eu disse, nós falamos de aceitarmos, né, as situações, por mais difícil que seja, e a vontade de Deus. Mas nós também não podemos abaixar a nossa cabeça e aceitar as coisas ao ponto de aquilo nos adoecer, a ponto daquilo nos tornar escravo de alguma situação. Sim, nós temos que crer que Deus está no controle, mas a esperança, a fé, ela tem que prevalecer sobre a nossa vida. Por isso que é muito importante nós conhecermos a palavra de Deus, aplicar na nossa vida e conhecermos ela num contexto geral. Mas hoje eu quero falar com vocês a respeito da fé e eu quero dizer algo para você. Se você é uma pessoa que precisa ativar a fé que existe dentro de você, porque como eu disse, essa fé ela está em nós, ela precisa ser ativada. Busque a palavra de Deus. Se é fé que você precisa, pega a sua Bíblia, coloca a palavra fé na internet e lá vai aparecer todos os versículos e você vai para a Bíblia. E lá na Bíblia, então, você vai aprender sobre fé.
E aí você vai pedir para que o Espírito Santo de Deus, ele revela a você. E você vai, a cada dia, despertar essa fé dentro de você, fazer com que essa fé venha crescer dentro de você. Se você é uma pessoa que você acredita que você tem fé, mas a sua fé ela é uma fé que precisa crescer, que duvida, você está impedindo de que algo aconteça na sua vida, como eu. Então você precisa acabar com essa dúvida. E para você acabar com essa dúvida, como que você faz? Conhecendo a palavra de Deus, conhecendo quem é o seu Deus, o que ele pode fazer por você. Tirando a razão muitas vezes e colocando aí a palavra de Deus no lugar, né? Para que a gente possa passar por situações difíceis. O nosso tempo é muito curto, são apenas 10 minutos, mas leia, né? Eu desafio você a ler esses versículos a respeito de fé e pedir para que o Espírito Santo de Deus possa ativar isso dentro de você. Creia. Creia, porque tudo é possível ao que crê. E se você tiver fé, você tem poder para dizer com a sua boca, para profetizar que aquela situação que você está passando, ela vai passar e ela não vai te destruir. A vontade de Deus, sim, ela prevalece sobre a nossa vida, mas a fé, ela move montanhas. Amém? A palavra de Deus é essa para a nossa vida hoje. Que Deus abençoe. Se você gostou, curte, compartilhe, encaminha para um amigo. Nós estaremos aqui com mais vídeo de 10 minutos. Que Deus abençoe seu dia.